Olá a todos. Há acusações que se fazem em surdina e há acusações que se fazem por escrito, com nome e apelido, dirigidas a um chefe de Estado em funções. O comunicado que vou analisar hoje pertence claramente à segunda opção e por isso merece toda a nossa atenção. Falamos de um comunicado de imprensa conjunto datado de 17 de julho de 2026, assinado por 5 plataformas da sociedade civil guineense: o Espaço de Concertação das Organizações da Sociedade Civil, o Pacto da Sociedade Civil, a Frente Popular, o Firquilha de Pubis e o Movimento Revolucionário Pó de Terra. Juntas, dizem representar mais de 50 organizações cívicas e sociais da Guiné-Bissau. E o que escrevem não é uma crítica genérica à crise política. É um ataque direto e nominal à imparcialidade de quem está a tentar mediar esta mesma crise. Vamos por partes, porque este comunicado tem uma estrutura muito clara. Começa por rejeitar qualquer mediação sem imparcialidade. Depois, nomeia diretamente quem considera ser o problema e termina com uma declaração de determinação que raramente vemos em textos deste gênero. Primeiro, fala-se da rejeição de princípio. Passo a citar. Manifestamos a nossa firme rejeição a qualquer tentativa de mediação que não observe os princípios da imparcialidade, da legalidade democrática e do respeito absoluto pela soberania da República da Guiné-Bissau. Uma mediação só pode ser credível quando inspira confiança às partes envolvidas, assenta no respeito pelo direito e tem como objetivo a restauração da ordem constitucional e da vontade democrática expressa pelo povo. E é aqui que o comunicado dá o salto que o torna verdadeiramente notável. Passo a citar novamente. As recentes posições públicas e iniciativas do Presidente da República do Senegal, Sua Excelência Bassirou Diomaye Faye, suscitam sérias reservas quanto à percepção de neutralidade indispensável a qualquer processo de mediação credível. Já agora, se este tipo de análise documental vos ajuda a perceber o que está realmente em jogo na Guiné-Bissau, deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sino de notificações e também partilhem este vídeo com quem também acompanha este tema. O comunicado não se fica por aqui. Explica exatamente porquê. Passo a citar. A sua reconhecida proximidade política e pessoal com Umaru Sissoko Embalo, cuja influência sobre os acontecimentos que conduziram ao golpe de Estado de novembro de 2025 e sobre a atual estrutura de poder na Guiné-Bissau, é pública e notória, bem como as soluções que tem vindo a preconizar têm objetivamente favorecido as posições daqueles que interromperam a ordem constitucional em detrimento do cumprimento das decisões adotadas pela CEDEAO e da defesa da vontade soberana do povo guinense. Esta é, por qualquer critério diplomático, uma acusação pesadíssima. As organizações da sociedade civil não estão apenas a dizer que discordam de uma proposta de mediação. Estão a dizer publicamente que um chefe de Estado em exercício, membro da própria CEDEAO, está estruturalmente comprometido para mediar esta crise por causa da sua relação pessoal e política com o homem que, segundo múltiplas análises que já vos trouxe neste canal, continua a comandar os destinos da Guiné-Bissau à distância. E vale a pena confirmar que esta acusação não nasce do nada. É do conhecimento público que foi precisamente um avião especial enviado pelo Senegal que permitiu a evacuação de Umaru Sissoko Embalo para Dakar nos primeiros dias do golpe. É também de conhecimento público que a relação entre os presidentes do Senegal e da Guiné-Bissau já vinha mesmo antes deste episódio a ser descrita por analistas como uma relação de dependência e que há disputas antigas
sobre a partilha de um campo petrolífero offshore entre os dois países, com condições frequentemente descritas como desfavoráveis para a Guiné-Bissau. É neste pano de fundo que a sociedade civil guineense está agora a questionar publicamente se o Senegal pode de facto ser um mediador neutro nesta crise guinense, que já dura há algum tempo. O comunicado avança então para o papel da própria CEDEAO e o tom torna-se ainda mais grave. Passo a citar: a CEDEAO não pode continuar indiferente perante a degradação da ordem constitucional e democrática na Guiné-Bissau. A organização tem o dever político, jurídico e moral de cumprir integralmente o seu mandato de promoção da democracia, da paz, do Estado de Direito e do respeito pela vontade soberana dos povos da nossa região. E depois, uma acusação direta à própria CEDEAO, que considero central para compreender o momento atual. Em vez de exigir o respeito, ou seja, o respectivo cumprimento das decisões de dezembro de 2025, tudo indica que a organização se prepara para aceitar ou legitimar, direta ou indiretamente, as decisões impostas pelas atuais autoridades de facto. E as organizações avisam: tal evolução representaria um preocupante sinal de fragilidade institucional da própria CEDEAO e traduziria um grave abandono do povo guineense. Há ainda um ponto neste comunicado que considero particularmente importante desmontar, porque desafia uma leitura que às vezes se ouve sobre a Guiné-Bissau. A ideia de que o silêncio da população equivale à aceitação do regime instalado. As organizações rejeitam isto com veemência. Passo a citar: o silêncio que hoje se verifica na Guiné-Bissau não resulta de adesão ao regime instaurado pelo golpe de Estado. Resulta, antes, de um ambiente de medo, repressão, intimidação e violência que impede os cidadãos de exercerem livremente os seus direitos e liberdades fundamentais. Interpretar esse silêncio como aceitação da situação criada constitui um erro de enorme gravidade política e histórica. Esta distinção parece-me essencial. A ausência de protesto visível não é o mesmo que consentimento. E as organizações estão a alertar a comunidade internacional para não confundir as duas coisas, precisamente no momento em que se discutem soluções de mediação que podem determinar o futuro político do país. O comunicado termina com uma série de exigências e afirmações de grande peso simbólico. Exigem que a CEDEAO assuma plenamente as suas responsabilidades, garantindo o cumprimento integral das decisões adotadas em dezembro de 2025, promovendo uma mediação verdadeiramente imparcial e recusando qualquer solução que tenha por efeito legitimar ou consolidar a situação criada pela interrupção da ordem constitucional. E depois, talvez a frase mais forte de todo o documento: a história demonstra que nenhum povo renuncia ao seu direito à liberdade, à democracia e à soberania. O povo da Guiné-Bissau continuará a defender por todos os meios legítimos, pacíficos e democráticos os valores pelos quais tantas gerações lutaram e se sacrificaram. E as organizações vão ainda mais longe, numa declaração de independência quase total face à própria CEDEAO. Passo de novo a citar: com a CEDEAO ou sem a CEDEAO, prosseguirão com determinação a sua luta política e cívica ao lado do povo guineense em defesa da soberania nacional, da Constituição da República, da democracia, do Estado de Direito e do respeito integral pela vontade popular. Nenhuma pressão externa, nem qualquer tentativa de legitimação de situações manifestamente contrárias aos princípios democráticos impedirá o povo guineense de continuar a lutar pelo direito de decidir livremente o seu destino. E fecham com uma frase que resume tudo: o compromisso da CEDEAO
é com o povo guineense. A Guiné-Bissau pertence ao seu povo e será o povo guineense quem decidirá o futuro da nação. Agora vai a minha pequena análise. O que temos aqui é uma escalada muito significativa no tom da sociedade civil. Até agora, tínhamos visto críticas ao Conselho Nacional de Transição, críticas às autoridades militares, apelos à CDO para que aplicasse sanções. O que vemos agora é algo diferente. Uma acusação nominal e pública de falta de neutralidade contra um chefe de Estado em exercício, membro do bloco regional, que está supostamente a tentar resolver esta crise. Isto não é um pormenor menor. É uma jogada de alto risco, porque ou o Senegal responde a esta acusação, e isso torna-se um novo capítulo diplomático, ou o silêncio senegalês perante esta acusação pública vai ele próprio ser lido como uma confirmação das suspeitas que estas organizações estão a levantar. E há ainda uma segunda camada de análise que não posso deixar de partilhar convosco neste vídeo. Esta desconfiança em relação ao papel do Senegal como mediador surge precisamente no momento em que, segundo o que já vos mostrei noutros vídeos, uma coligação de antigos chefes de Estado, antigos ministros e figuras históricas da região está a pressionar a CDAO para avançar na Cimeira de Freetown para sanções concretas. Ou seja, temos duas frentes a convergir ao mesmo tempo. Uma pressão de cima, vinda de personalidades internacionais de peso, e uma pressão de dentro, vinda da própria sociedade civil guineense, ambas a apontar na mesma direção, a de que o tempo do diálogo puramente simbólico já passou. Vou continuar a acompanhar de perto os desdobramentos desta acusação direta ao presidente do Senegal e a trazer-vos com rigor qualquer resposta oficial de Dakar ou da própria CDAO. Até ao próximo.